As previsões para a economia são tenebrosas, mas podemos dizer o mesmo da Bolsa? O Cafeína comparou as variações do PIB e do Ibovespa nas últimas décadas para mostrar quem cresceu mais, tudo considerando a inflação. A Thaís Laporta mostra que as indústrias estão retomando uma prática do período de guerra. Estão trocando a fabricação dos seus produtos por itens essenciais a pedido do governo. E no Pitaco, o divórcio litigioso da Boeing com a Embraer e o inferno astral da Bolsa, que além de enfrentar crises sem precedentes na saúde e na economia, agora também enfrenta uma crise de caráter político. E antes de começar, deixa o seu like para nos ajudar. Se não tiver inscrito, se inscreve. Ou se já tiver inscrito, não esquece de compartilhar o Invest News, se né, gosta, compartilha com os amigos. Se não gosta, a gente fica com os triste. inimigos. Não, com os inimigos. Compartilha também. Não contra os que você não gosta. Muito bem, roda a vinheta. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. É impossível prever o futuro, ainda mais diante de crises que abalam completamente as estruturas, como é o caso da pandemia que estamos vivendo agora. Mas olhando para trás, dá para ter alguma luz do que pode acontecer. Sami, você preparou um gráfico que traz o Ibovespa ajustado pela inflação desde o começo do Plano Real, ou seja, desde nos últimos 26 anos, certo? Exatamente. Pegou Plano Real, né, que começou no dia 1 de julho de 94, na verdade não tinha bolsa nesse dia, foi no dia 4 que teve a bolsa, e a gente atualizou os pontos pela inflação. Por quê? Porque aí a gente sabe o que a gente chama em economia de crescimento real, que é o crescimento acima da inflação. Vamos comparar isso com o PIB do país, que também é medido acima da inflação. Então, quanto subiu o PIB, quanto subiu a bolsa, altos e baixos, é o que veremos neste lindo gráfico. Samidana, seguinte, aqui, quando o pessoal for ver lá em julho de 94, o pregão, vai ver que o Ibovespa encerrou, que é o principal índice de referência da Bolsa, encerrou em 3.500 e poucos pontos. Por que aqui está 22.341? É isso que eu te pergunto, Priscila. E as bequinhas, aqui era 3.580, mas o que acontece? Você tem que atualizar pela inflação, porque o poder de compra naquela época é diferente de hoje. Então, quanto custava um refrigerante em julho e quanto custa hoje? Não é o mesmo preço. Então a gente atualiza os preços. Quando a gente não atualiza só esse dado, a gente atualiza tudo. Então você vê aqui, ó, que a gente está mais ou menos em relação à inflação o período pós-crise de 2008. Agora, não é razoável você que fosse assim o gráfico. Por quê? Porque economias crescem, bolsas crescem. Então a gente teve um crescimento. E aí, mesmo com essa queda, bastante substantivo, né? De 22 para 78, né? Mais que triplicou o valor. Então, essa é uma primeira análise. Ô Sami, qual que é a importância de a gente observar esses dados ajustados pela inflação? Por que a gente não olha simplesmente o Ibovespa, a pontuação porque senão normal? eu posso falar assim, o Ibovespa subiu 100%. Mas se os preços no mesmo período também subiram 100%, você não ganhou nada. O Ibovespa, você pôs o dinheiro, por exemplo, no BOVA11, que é aquele ETF vinculado ao Ibovespa, tirou o dinheiro, mas com o dinheiro que você tirou, você compra a mesma coisa que você comprava antes. Então, a gente tem que olhar o que ele rendeu acima da inflação. Portanto, é o que nós chamamos, como eu falei, de ganho real. Muito bem, então dos 22 mil aos 78 mil é o ganho real, é o ganho que a pessoa teve acima da inflação, certo? Certo. Vamos para a próxima tela, então. Próxima tela. E aí, o Samidana, muito esperto, fez então o cálculo da variação real da Bolsa e da variação real do PIB, que é o crescimento, representa o crescimento da economia, tudo que é produzido na nossa economia. E aí, Sam, a gente chega então numa variação real da Bolsa de 251% e variação real do PIB de 82%. Nesses 26 anos, né? Então, de fato, o que a gente percebe? A Bolsa trabalha com expectativas. Então, ela não bate com a economia real. Para a Bolsa subir, precisa ter uma expectativa melhor do que antes. E para a Bolsa cair, uma expectativa pior. O que a gente viu? Que, de certa forma, a economia, quando ela vai bem, a Bolsa renova suas expectativas e puxa para cima. Mas o contrário também é verdade. Por exemplo,
esse ano a gente deve ter um encolhimento do PIB, o Focus está dando 3,4%, alguns relatórios de banco estão falando em 5%, 6%. O FMI fala 5%. 5%. O FMI, a Bolsa caiu já quanto, né? Caiu quase 40%. Então, a gente vê que a alavanca que vale para cima, vale para baixo. Porém, como você tende a ter mais períodos de abonança do que períodos de escassez, mais períodos de vacas gordas do que de vacas magras, vale a pena você olhar a Bolsa em longo prazo. Então, isso defende a nossa tese. Sim, e além disso, Semi, uma coisa que a gente fala muito todo dia que a gente está cobrindo Bolsa, mercado, o mercado, ele sempre, no jargão técnico, eles falam que precifica antes os movimentos, né? Então, por exemplo, a gente viu agora, ontem, por exemplo, a Bolsa, ela já precificou, por exemplo, o que aconteceu com o coronavírus lá fora, né? Já precificou também um pouco das expectativas que a gente tem aqui para o Brasil, né? Sim. Então, por que acontece isso? Por que o mercado sempre está olhando um pouco antes? Você um ativo, pensa o seguinte, eu vou comprar uma galinha, aí eu quero saber quantos ovos ela vai botar nessa galinha. Eu tenho uma expectativa. Então eu dou o preço por essa galinha pela produtividade que ela vai ter, que eu vou transformar esses ovos em fluxo de caixa. Se ela é uma galinha que produz mais do que as galinhas comuns, eu posso ter pago barato. Se ela produz menos, caro. Então, você, para dar preço num ativo, você faz várias premissas. Só que essas premissas, à medida que o tempo vai passando, são contrastadas com a realidade. Então, a mesma coisa. Você sai de casa, você bota o Waze. Então, vamos supor que eu saio de casa todo dia, eu boto o Waze lá, dá 20 minutos. 20 minutos. À medida que vai tendo novas informações, o Waze recalcula. Então, por exemplo, teve um acidente. Aí o Waze vai falar, não, recalculando vai para 30. Então, ele pega a nova informação e recalcula, que pode diminuir ou aumentar. Então, você sai de casa com aquela expectativa que você tem do seu hábito para aquele dia, para aquele horário. Mas o dia a dia vai contrastando e aí você vai atualizando até o momento, né, que o tempo vai passando, então você vai sendo mais preciso. No caso de ações, ação é o infinito, mas no caso de dívida, à medida que vai chegando perto do vencimento de uma dívida ou um contrato futuro, vai caminhando por um preço final. Tem um exemplo, talvez, recente, que é a troca dos ministros, né? Então, Mandetta, por exemplo, o mercado já estava esperando a saída do Mandetta. O dia que ele foi demitido, a gente já viu, não teve um impacto grande na Bolsa. Já a demissão do Moro, que era inesperada, a gente viu, então, um impacto maior na Bolsa, porque sempre que tem uma notícia que é fora do que o mercado espera, isso gera uma variação grande na Bolsa. Né? As maiores variações que a gente vê é quando acontece uma coisa inesperada. Isso, porque não está no preço. Muito bem, Sami. Então, vamos para a nossa terceira tela. Nossa terceira telinha. Porque a gente falou aí sobre bolsa ajustada pela inflação, e daí também tem um outro importante indicador que a gente fala muito, que é o dólar. O Sami fala muito isso, sobre a cotação nominal e cotação real do dólar. Sami, explica pra gente por que você sempre insiste aí nessa questão assim de falar que o dólar não está na máxima. É a mesma coisa falar, o refrigerante, o sapato nunca custou tão caro. Você tem que pegar a inflação para acompanhar. Só que no caso do dólar é um pouquinho mais complicado, porque você tem a inflação do Brasil e a inflação americana. Assim como R$1 não compra hoje a mesma coisa que comprava em 94, $1 não compra nos Estados Unidos a mesma coisa. Então o que a gente faz? A gente pega as cotações do dólar, traz tudo pela inflação brasileira para o dia de hoje e desconta pela inflação americana. Com isso a gente tem esse lindo gráfico. E esse pico não é o pico do Mandetta. O pico do Mandetta sai quando vai ser, né? Quando o homem pisar em Marte. Aí ele e o Zé Biologia vão em 2048. O pico do Mandetta é a semana que vem. Você pergunta para ele, tem um bar do lado da minha casa que é fiado só amanhã. O pico do Mandetta tá escrito, o pico semana que vem. Aí você pergunta para ele, semana que vem. Semana que vem. Entendeu? Qual que é o pico do Mandetta? Ele vai mudando. Não, é uma média móvel. É T mais 7. É D mais 7. Sami. É D mais 7. Sami, então
Tá tudo bem, tá, gente? Não tô brava com o Sam, que vocês falam que eu tô brava aqui com as fala que eu piadas faço dele. Eu deixo Sam ele falar as explane. piadas. Essa piada eu não vou cortar, essa daí eu vou deixar. O pico Acho do que eu manteiga. vou deixar essa piada. Mas, Pico do Sam, Mandetta. voltando aqui pro nosso querido Quando dólar... você acha que vai ser o pico do Mandetta? Você acha que eu sei? Não, mas você tem informações. Não, você faz o seu modelo, você que nos diz. Eu já, amanhã a gente vai falar do modelo. Amanhã a gente fala do modelo do Sam. Mas, ó, Sam, é o seguinte, só pra falar mais uma questão aqui do dólar. O que a gente tem é que a nossa inflação subiu bastante, né? Muito mais que a americana. Muito mais que a americana, então isso explica também, né? Mas também você tem que ver que daqui você tem que atualizar, de 94 são 26 anos. Se do ano passado para cá é só um ano, então a gente vai ajustando cada dado. O que a gente vê? Aqui não é que o dólar variava pouco, é que você tinha um câmbio mais, uma banda lá cambial ali, então ele era mesmo. pouco flutuante. Aqui ficou flutuante, 99 ele foi. O maior dólar na sensação do bolso, que é o que vale na vida, é o quanto a gente sente. É que nem temperatura. Pode estar uma temperatura 20 e você está sentindo muito calor ou muito frio. Então, você tem que olhar isso. E para você ver o que sente, tem que fazer isso. Então, o dólar mais caro da história aconteceu no dia 22 de outubro de 2002. Quando o brasileiro tá com o poder de compra baixíssimo, o dólar tava alto pra gente. Fazendo essa relação. Por quê? O Lula estava avançando nas pesquisas, eu estou falando da primeira eleição do Lula, estava todo mundo com medo do Lula, falando, ele vai virar a Venezuela. Acabou. Vai virar o Kim Jong-un, que depois a Priscila vai contar se ele morreu ou não. Mas vamos, que ela sabe, ela tem amigos na Coreia. Ela fez a universidade, Korean University of Journalism. Isso mesmo, sério. North Korea. E aí, o que vai acontecer, Priscila? Aí teve a crise Aí, Lula, aí tá né? todo mundo com medo, aí todo mundo com medo fala, eu vou me mandar dessa moeda aí, que esse país não tem como dar certo. Depois, logo no começo aí de 2003, não é que o Lula em 2 dias foi maravilhoso, e aí não, é que ele fez aquela carta ao mercado, deu uma acalmada, aí o pessoal fala... Disse, mercado, tô com vocês. Não é que... Veja, não dá pra falar que o Lula foi bom, só era melhor do que isso. Agora, só uma coisa que é curiosa falar é que o Guedes tinha falado, se o governo não fizer nada de errado, o dólar... Se o governo fizer alguma coisa de errada, aí o dólar pode passar de 5. Sim, olha onde a gente tá. A gente tá em quase R$6. Ficou ruim pros políticos, porque, por exemplo, o Cirão da Massa, o que ele fala? Que é a ideologia política. Vamos desvalorizar câmbio, mas não é desvalorizar um pouquinho. É desvalorizar pra caramba, mas muito. Porque a gente vai vender muito. É baratinho o nosso produto para exportar. É um malandrex. Não funciona em nenhum lugar do mundo, mas ele acha que vai funcionar nesse sol tropical, em terra Brasilis. Agora, isso ele falava na campanha, se chegar a 4, se eu não me engano, ele falava 4 seria excelente. Aí chegou a 4, não deu em nada, a gente não exportou. Nada. Isso antes da pandemia, antes disso. Por quê? Ele é igual ao Mandetta. O câmbio ideal é 30% acima do que dá. Então agora ele quer 7. Se tiver 7, ele vai falar 9. Nunca chega. O câmbio ideal do Ciro e o pico do Mandetta é sempre para Frentex, entendeu? Entendi. É isso que, pelo menos, eu leio dessa forma. Se eles estiverem errados, eles podem vir aqui no Invest News e falar, os microfones estão abertos, você, Mandetão da massa, Ciroba da massa, pode vir aqui. Muito bem, Samidana. Sem escavadeira. Então, tá. Sem escavadeira. Escavadeira não permitiremos. Agora, vier na boa, a gente vai tomar um café. Ele é um cara engraçado. Eu acho. Cara bacana. Um cara que conta piadas. Bora pro próximo assunto, Pode. Sam? Qual que é o próximo assunto? É você que chama. A gente vai falar com ela, que é a Thaís Laporta, editora-chefe do nosso site, que é o investnews.com.br. E ela trouxe aí, vai falar da reportagem do Breno Queiroz. Porque o que o Breno fez? Ele mostra como as indústrias estão se adaptando, que nem na época de guerra, para ajudar os produtos mais necessários aí pelo governo. Então, roda, Thaís. Bom dia. Bom dia, Sam, bom dia, Pri. Hoje o assunto que eu trago é a chamada reconversão industrial. O nome parece estranho, mas o conceito é simples. Uma matéria do Breno Queiroz no nosso site explica que ela surgiu em períodos de guerra e agora está voltando com tudo por causa da Covid-19.
A gente tem visto exemplos de fábricas que pararam de produzir e converteram as suas máquinas para ajudar a combater a pandemia. Nos tempos de guerra, isso acontecia para fazer os tanques e as munições, mas agora os parques Fabri se mobilizaram para multiplicar o número de máscaras e respiradores para quem precisa. E tem vários exemplos no mundo. No Reino Unido, por exemplo, a fabricante de aspiradores de pó Dyson está fazendo respiradores para o sistema de saúde britânico. Nos Estados Unidos, a GM também passou a produzir máquinas que salvam vidas depois que o presidente Donald Trump cobrou a montadora para tomar providências em torno da pandemia. E no Brasil, a Gerdau se comprometeu a produzir 400 litros de álcool, 70% no sul do país. A WEG, que faz motores industriais, passou a fazer respiradores na sua unidade de Santa Catarina. Já a Mercedes-Benz fechou uma parceria com o Instituto Mauá para testar um novo modelo de respirador que usa peças da indústria automotiva. E esses são só alguns exemplos. Para entender melhor toda a discussão teórica por trás da reconversão industrial, é só acessar o investnews.com.br e também ficar de olho nas redes sociais. Muito bem, então aí a matéria da Thaís Laporta, do Breno Queiroz, a Thaís comentando, mostrando como que as indústrias brasileiras estão se adaptando a esse momento, um momento muito atípico da nossa economia, né, Sami? Momento sui generis. Quem diria que viveríamos momentos assim? Samidana, vamos ao primeiro pitaco então do dia. A ação da Embraer despenca após Boeing quebrar parceria. O que vem agora? Eu não sei, eu sou oráculo. O que aconteceu? Vamos explicar. A Embraer e a Boeing tinham lá feito o acerto, estava tudo meio que já encaminhado. Aí, que iam começar, o que aconteceu? Pandemia. A Boeing já não está nos seus melhores dias, veio essa porrada na aviação, não sei se ela vai aguentar ou não. Aí estão usando subterfúgios legais, porque eu contrato isso, para cancelar o contrato. Aí o presidente da Embraer pegou uma pilha, tomou ar e falou poucas e boas. Acredito que ele tenha razão, porque, assim, só viram agora? Aí eu queria saber a sua opinião, Priscila. Muito bem, o Sami, adoro que ele fala desse jeito engraçado dele, mas o que aconteceu? Os analistas estão falando, então, que as ações da Embraer podem ter outros interessados, além da Boeing, então talvez até interesses vindos da China. Então tem alguns analistas que falam que a Bombardier, a canadense, não deve se interessar, mas pode vir algum interesse da China, de chineses, em comprar essa parte aí de aviação de jatos comerciais. E aí o que aconteceu ontem também, Sami, foi que as ações da Embraer chegaram a cair mais de 15%, porque a Embraer também já estava com algumas dificuldades aí. Com a Boeing saindo desse acordo, a Boeing pode virar uma concorrente da Embraer, então aí uma situação meio arriscada aí para a empresa, o pessoal perguntando, mas vale comprar ação agora, né? Uma coisa que um analista um dia me falou é que as ações do setor de aviação são extremamente arriscadas. Então é para quem gosta de muito risco, ainda mais nesse momento, juntou pandemia aí, fica mais complicado ainda. Muito bem, próximo pitaco, eu vou ler esse. Quantas crises o Ibovespa aguenta ao mesmo tempo? Então, por exemplo, você tem crise na economia, você tem crise na saúde, tem crise política. O que você está rindo? Crise de riso? Não, eu não estava achando minhas anotações aqui. Tô vendo que você empurrou para mim esse aí. Aí eu tô pegando minhas anotações aqui para eu falar. Claro, pode pegar. Não, mas essa matéria tá bem interessante, vale a pena ler na íntegra lá no nosso site. Mas o que ela diz é que a gente já tinha crise na saúde, crise na economia sem precedentes, agora se somam a essas crises a crise política. E aí a principal preocupação que o mercado tem hoje é com a possível saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso estava preocupando bastante até sexta-feira, por causa daquele Plano Pro Brasil. Ontem ele deu aquela... Que o Braga Neto, da Casa Civil, apresentou o Plano Pro Brasil, que aumenta gastos, infraestrutura, construção civil. Não conversou com o Guedes sobre esse plano, então os rumores surgiram aí de que eles estavam se desentendendo, equipe econômica e governo. Caso assim, ontem o ministro da Economia apareceu junto com o presidente Jair Bolsonaro, na frente do Palácio da Alvorada, dizendo que está estudando aí o programa da Casa Civil, o programa Pro Brasil, que se compromete com o teto de gastos, que não vai estourar aí os gastos do governo. Então ele meio que botou panos quentes. Bolsonaro disse que
o homem que define tudo na economia é o Guedes, então meio que amenizaram um pouco essa crise. Só que, Sam, alguns jornais estão dando aí que o Centrão quer o plano para o Brasil de qualquer jeito, mesmo que o Guedes saia do governo. Então, acho que é uma situação que ainda não tem um desfecho certo. Samidana, fechamento da Bolsa. Então, ó, a Bolsa fechou com uma alta de 3,86% aos 78.238 pontos e o dólar com leve queda de 0,07% aos 5,66%. Samidana, comenta pra gente, por favor. O que acontece? Bolsa e dólar. O que aconteceu? Os países lá da Europa já estão começando a sair do lockdown, né? Então, antes eles estavam proibidos e tal, isso agora vai começar a sair, a Itália mesmo tem um plano, aí vai ter restaurante que não vai poder ir, depois de uma data você vai poder ir. A partir do dia 4. Eles ficam funcionando, né, em delivery, não sei o que lá, também tem volta às aulas, então tá todo mundo vendo isso. Isso é muito bom, porque volta a economia. Estados Unidos, você tem vários estados também nesse sentido. Claro, Nova York ainda é um problema, está morrendo muita gente, mas eles estão na nossa frente. Diante disso, o mercado internacional ficou muito animado. Então, cresceu, teve alta nas bolsas da Ásia, teve alta também nas bolsas da Europa e bolsas dos Estados Unidos. Por aqui, a notícia boa foi o Guedes junto com o Bolsoca. O Biruliro e o Paulito estavam lá juntos, também com o Bob Field. Sabe quem é Bob Field? Field é campo, então é o Roberto Campos Neto. Ai, Sam. Você não... Presidente do Banco Central. Olha. Então todo mundo pegou alinhado, isso foi visto com bons olhos. Agora, você fica falando que eles estão aí, que tem o Centrão, eu já fiquei preocupado. Não, então, só para completar, ontem o governo também disse que vai fazer novas medidas para proteger empregos, o secretário do Trabalho. O Mourão, vice-presidente, disse que é possível que o auxílio emergencial de R$600 seja mantido por mais tempo. Falou também que o Bolsonaro está buscando base de partidos para trazer certa estabilidade aí para a economia, para a nossa política. E diz que houve um erro de interpretação sobre o plano para o Brasil. Mais uma vez eles botando aí panos quentes no Pro Brasil. Só o Braga Neto, que estudou economia no Agulhas Negras. Mas fato então, é que assim... se você precisar de um economista, já sabe que o Agulhas Negras não é o lugar. Pode ser muito bom para outras coisas. Para a economia, eu tenho convicção que não. Posso estar errado? Posso. É provável que eu esteja errado? Não. Só para terminar a Bolsa, para concluir aqui, para a gente não deixar... Petróleo também voltou a cair com força. Caiu. Então, WTI referência lá nos Estados Unidos, queda de 25% aos 13 dólares. Não tem estocagem, né? Não tem espaço para estocar mais. Parece que até o mês passado, os estoques já estavam praticamente com 85% da capacidade já lotada. Enfim, o armazenamento já estava chegando a 85% da sua capacidade. O Brent, que é a referência aqui para a gente, também caiu 7%, ficou abaixo dos 20 dólares. Índice de confiança do comércio caiu pra caramba também em abril, pior número desde o começo da série histórica em 2010. E o PIB teve revisão do Fox, que você já adiantou, né? Mas caiu de quase 3% para 3,34%. Mas já sabia, né? Ninguém acha que vai... Até acho que vai cair mais que isso. Então sei porque eles respondem isso. Acabou e eu rezo para que tenhamos um pouco de sobriedade e práticas ortodoxas na nossa economia. Porque senão... Partiu Coreia. Agora, eu quero saber, antes de acabar, o Kim Jong-un, você que conhece ele, está vivo ou não está? Porque parece aquele filme Um Morto Muito Louco, que o cara morre, você já viu? E eles ficam andando com o morto. Eu acho que ele fez uma cirurgia ali, Ele e acho que pode ter ficado com sequelas. Mas mentais ou físicas? Não sei, Sam, não faço ideia. Que sequela... O mundo inteiro não sabe, ele acha que eu vou saber. Não, você é a jornalista que eu confio. O TMZ, que é aquele site, falou que... Já era, né? Foi já por vestir o terno de madeira. Tá lá no... Agora, eu não sei. Pra mim também não faz a menor diferença. Que eu quero que a Coreia fique longe de mim, Coreia do Norte. Então, seguimos assim, rezando aí por nossos políticos, pelo nosso país, por mais ciência e menos picos aleatórios. É isso. Sim. Muito bem, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia.